Seja bem-vindo! Hoje é segunda-feira, dia 3 de março de 2025. Você acompanha agora as informações da região e do mundo. Confira na edição de hoje. O agronegócio segue como um dos pilares da economia do Rio Grande do Sul. Nova rodada de saques do FGTS. E ainda, final de semana foi de decisões do Campeonato Gaúcho. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. Começa o jornal de hoje falando sobre um acidente de trânsito que ocorreu na orla da Praia do Cassino neste final de semana. Acompanhe agora os detalhes. O acidente aconteceu no acesso da Avenida Leivas Otero à beira da praia. Um Peugeot colidiu na traseira de uma caminhonete Amarok. De acordo com a Secretaria de Trânsito, um dos motoristas sofreu ferimentos e precisou ser encaminhado à UPA do Cassino. Seu estado de saúde não foi divulgado. Vamos mudar de assunto agora. Em São Lourenço do Sul, foi declarada situação de emergência devido aos graves prejuízos causados pela estiagem. Agora a cidade está tomando medidas para se preparar para eventos climáticos extremos. São Lourenço do Sul enfrentou sérios danos provocados pela estiagem, o que levou a prefeitura a decretar situação de emergência. O município se juntou a outras 199 cidades gaúchas, que enfrentam problemas devido à falta de chuvas neste verão. Mais de 50% das propriedades agrícolas do município foram afetadas, especialmente nas áreas mais críticas, que representam 30% da cidade. Conforme a Emater, o déficit hídrico desde o final de dezembro até o início de fevereiro causou uma perda de 50% na produção agrícola e na criação de animais. As chuvas que não ultrapassaram os 20 milímetros em algumas áreas coincidiram com o período crítico das culturas de milho, soja e tabaco, além de afetarem a pecuária de leite e corte. O prefeito Zelmut Marten confirmou que os prejuízos na agricultura familiar já ultrapassaram 155 milhões. Em alguns casos, as perdas chegaram a 70% na lavoura de milho e 50% na soja. São Lourenço do Sul está se preparando para enfrentar mais desafios, com projetos estruturais e criação de uma sala de situação para monitoramento climático, em parceria com a UFPEL e a FURG. A ideia é que o sistema permita prever condições climáticas com até 15 dias de antecedência. O município também está investindo na formação de uma defesa civil para auxiliar no enfrentamento de desastres naturais. E agora a próxima informação. O agronegócio segue como um dos pilares da economia aqui do estado e ocupa agora a 5ª posição no ranking nacional do valor bruto da produção agropecuária. O valor bruto da produção agropecuária do Rio Grande do Sul para a safra 2024-2025 foi projetado em 119 bilhões de reais. O estado representa 8,44% do total nacional estimado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária em mais de 1 trilhão de reais. Com esse desempenho, o Rio Grande do Sul ocupa agora a 5ª posição no ranking brasileiro, ficando atrás de Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Os principais produtos responsáveis por esse resultado foram a soja, que sozinha somou mais de 46 bilhões de reais, e o arroz, com 19 bilhões de reais. No entanto, a estiagem tem afetado a produtividade, principalmente da soja, que está na fase final do ciclo. Algumas regiões já iniciaram a colheita, mas os rendimentos estão abaixo do esperado. Os impactos são mais severos em alguns municípios. Segundo a Emater, a falta de chuvas regulares pode comprometer ainda mais o rendimento da safra. E o clima continua sendo um fator de atenção. O primeiro fim de semana de março foi de calor intenso no estado, com temperaturas que chegaram aos 40 graus. A expectativa dos produtores agora é por um clima mais favorável nas próximas semanas, para minimizar as perdas nas lavouras. Vamos ver agora a previsão do tempo para esta segunda-feira. Acompanhe.
Em Rio Grande, tarde de sol com algumas nuvens. Os ventos ficam em 11 km por hora. Já a umidade em 75%. A temperatura ficará entre 30 graus a máxima e 24 graus a mínima. Tarde de sol também em São José do Norte. Os ventos ficam em 11 km por hora. A umidade se mantém na casa dos 75%. A temperatura ficará entre 30 graus a máxima e 24 graus a mínima. Em Dom Pedrito, a tarde será de sol com aumento de nuvens. Os ventos ficam em 11 km por hora. A umidade em 60%. A temperatura ficará entre 34 graus a máxima e 24 graus a mínima. Tarde de céu nublado em Camaquã. Os ventos ficam fracos em 6 km por hora. E a umidade em 70%. A temperatura ficará entre 32 graus a máxima e 23 graus a mínima. Já Venâncio Aires terá sol entre nuvens. Os ventos ficam fracos em 4 km por hora. A umidade em 54%. A temperatura ficará entre 35 graus a máxima e 24 graus a mínima. Vamos mudar de assunto agora. A nova rodada de saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, traz mudanças importantes para milhões de trabalhadores, após a publicação de uma medida provisória. A Caixa Econômica Federal inicia o pagamento dos valores bloqueados para quem foi demitido desde 2020. De acordo com a nova medida provisória publicada na última sexta-feira, dia 28, cerca de 12 milhões de trabalhadores demitidos de 2020 até agora terão direito a uma nova rodada de saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. No entanto, apenas 2,5 milhões desses trabalhadores terão acesso ao saldo integral dos depósitos feitos pelos antigos empregadores. Os demais, aproximadamente 9,6 milhões de pessoas, terão que descontar a antecipação do saque aniversário, uma modalidade de empréstimo oferecida por bancos. Essa mudança tem como objetivo injetar cerca de 12 bilhões na economia. O pagamento dos valores será feito em 2 etapas, uma em março e a outra em junho. A nova rodada de saque segue um calendário específico, que começa no dia 6 de março para trabalhadores nascidos entre janeiro e abril. Já os trabalhadores que têm valores acima de R$ 3.000 receberão o restante do saldo bloqueado em junho, com datas que variam conforme o mês de nascimento. Além disso, o saque aniversário criado em 2019 permite que o trabalhador retire uma parte do saldo do FGTS a cada ano, mas em troca, ele perde o direito ao saque integral em caso de demissão sem justa causa, recebendo apenas a multa rescisória de 40%. Quem fez a antecipação do saque aniversário poderá descontar esta antecipação total. O trabalhador pode ainda optar por não retirar o saldo, mantendo o valor na conta do FGTS, que será corrigida pela taxa referencial, mais de 3% ao ano. Quem deseja desistir do saque aniversário pode fazer isso, mas precisará esperar 2 anos para retomar o saque integral, em caso de demissão sem justa causa. E agora a próxima informação é sobre futebol. O final de semana foi de fortes emoções nas decisões do Campeonato Gaúcho, que já tem os seus finalistas. Na luta para escapar do rebaixamento, o líder Avenida venceu o São José nos Eucaliptos por 3-2. No segundo jogo, o Pelotas recebeu o Brasil na Boca do Lobo e as equipes não saíram do 0-0. E a situação complicou para a dupla da Zona Sul, que hoje são lanterna e vice-lanterna na classificação. A Avenida e São José estão se salvando do rebaixamento. Pelo primeiro jogo da final da Taça Farroupilha, o São Luís recebeu o Ipiranga e foi derrotado por 2-0. As equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado, dessa vez no Colosso da Lagoa. Nas decisões das semifinais do Gauchão, o Grêmio venceu o Juventude nos pênaltis e carimbou o passaporte para a final. No tempo normal, Adriano Martins e Mandaca marcaram e estavam dando a classificação ao Juventude. Mas aos 51 minutos, Gustavo Martins, de bicicleta, fez o gol que levou a decisão para os pênaltis. Wagner Leonardo converteu. Nenê parou em Volpe. Pavon parou em Gustavo. E Giovani empatou. Arezzo e Jadson converteram. Até que brilhou a estrela de Volpe mais uma vez. O goleiro converteu o pênalti e defendeu a cobrança de Alan Ruschel, deixando o Grêmio na frente novamente. O gol da classificação estava nos pés de Vijaçante, que parou em Gustavo, mas Enio chutou para fora e garantiu o tricolor na grande final.
Na segunda partida das semifinais, o Internacional recebeu o Caxias no Beira-Rio após vencer o primeiro jogo por 2-0 no Centenário. Ainda no primeiro tempo, Tomás Bastos abriu o placar para o Caxias após cobrança de pênalti. Na segunda etapa, Valência sofre falta na área e marca o empate também de pênalti. A virada colorada aconteceu aos 17 minutos com Vitinho. E Ener Valência fechou a conta aos 33. Final Inter 3, Caxias 1. A vitória leva o Colorado à decisão. Após 3 anos, um clássico Grenal irá decidir o gauchão. Em Rio Grande, as obras de coleta e tratamento de esgoto da Corsan vão beneficiar cerca de 3.000 moradores do bairro Cidade de Águeda. Em Rio Grande, o bairro Cidade de Águeda está recebendo importantes melhorias no sistema de saneamento básico. A Corsan iniciou as obras de coleta e tratamento de esgoto que vão beneficiar cerca de 3.000 moradores da região. Com investimento de mais de 2 milhões, as obras que devem ser concluídas até dezembro deste ano incluem a construção de 6,9 quilômetros de redes coletoras e 1,6 quilômetro de rede de recalque, que vai levar o esgoto até a estação elevatória próxima ao posto de saúde do bairro. A estação elevatória terá capacidade para bombear até 5 litros de esgoto por segundo para a estação de tratamento de esgoto Navegantes. Além disso, serão instalados 763 ramais de rede, que conectarão os imóveis à rede municipal, garantindo que os moradores tenham acesso ao esgoto tratado e seguro. Esta obra faz parte de um conjunto de investimentos da Corsan para ampliar o acesso ao saneamento básico no município. Atualmente, a companhia está trabalhando em projetos semelhantes nos bairros Parque São Pedro e Miguel de Castro Moreira. E nessa edição, o Oscar, o Brasil fez história e uma vitória com o filme Ainda Estou Aqui. Ele fala sobre superação e luta. Além disso, o cinema independente também conquistou os holofotes. Confira agora. Na noite deste domingo, o Brasil celebrou uma conquista histórica no Oscar 2025. O filme Ainda Estou Aqui venceu na categoria de melhor filme internacional, garantindo ao país a sua primeira estatueta do prêmio. A vitória veio em um contexto de grande destaque para o cinema independente e autoral, com longas de baixo orçamento como A Nora, também recebendo prêmios importantes. O sucesso de Ainda Estou Aqui é uma grande realização para a indústria cinematográfica brasileira, e um reflexo do crescente reconhecimento do cinema nacional no cenário global. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta segunda-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook, você pode procurar por TV O Farol do Sul. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra a nossa programação completa lá. Obrigado pela companhia, um bom feriado e até quarta-feira.